A Corregedoria afastou o juiz Flávio Roberto de Souza do caso Eike Batista. A decisão foi tomada depois da divulgação de fotos em que o magistrado aparece dirigindo um dos carros do empresário. Com o afastamento do juiz, todos os processos referentes a Eike Batista vão ser redistribuídos a outras varas federais criminais. Flávio Roberto de Souza pode recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal. Depois de ser flagrado dirigindo um dos carros do empresário Eike Batista, o juiz tentou se defender. Disse que a conduta é absolutamente normal e que vários magistrados fazem o mesmo. A declaração irritou a Associação dos Juízes Federais, que publicou uma nota contestando a afirmação. O presidente esclareceu que a lei só permite o uso de um veículo apreendido quando há interesse público e mediante uma autorização judicial. Ao jornal Folha de São Paulo, Antônio César Bochenek disse que a imagem do magistrado com o Porsche de Eike transformou todos os juízes em alvo de piada. O corregedor regional Guilherme Couto considerou a declaração embaraçosa e abriu uma segunda sindicância contra o magistrado. O juiz também deu a vizinhos do condomínio a guarda de um piano avaliado em R$ 85 mil e da Range Rover de Thor Batista, filho de Eike. Os bens foram apreendidos para garantir o pagamento de indenizações, caso o empresário seja condenado nas ações que responde por crimes contra o mercado de capitais. A defesa de Eike disse que pretende processar o juiz por danos morais. Ocínios, não é pouco só afastar esse juiz do caso do Eike? Sem dúvida nenhuma é pouco, William. Acho que esse sujeito foi um abuso de poder. Somado, é meio patético a rigor, mas é um crime. Apesar de ser patético, porque você vê um sujeito nessa posição, ter que pegar um carro de um sujeito que está sendo incriminado para sair dirigindo. Será que a vontade dele dirigir o carro é tamanha que ele não consegue? É patético, não, infelizmente é patético. Agora, a punição, que eu acho que é o ponto que você levantou, me parece que, no caso do judiciário, que eu acho que é o pior tipo de corrupção que existe, eu acho que a corrupção existe em várias instâncias da sociedade, mas no Poder Judiciário, eu diria que é onde a sociedade tem que ser a menos tolerante possível. Esses sujeitos, eles têm a delegação da sociedade para mediar conflitos entre quaisquer pessoas. O presidente da República e um cidadão comum. É muito poder que esses caras têm. E a sociedade delega. Eles, a rigor, a única prestação de contas que eles fazem é com relação à própria Constituição. Eles não têm nenhum poder acima deles. Tá certo? Até resistiram para a criação do CNJ, que era uma questão fundamental, tá certo? Que o Conselho, que eles fazem do Judiciário é só na parte administrativa. Então, do ponto de vista das decisões, eles são absolutamente livres para tomar. É muito poder. E um sujeito desse tem a pachorra de fazer esse tipo de desfile com uma cara de pau, porque ele andou no condomínio dele. Não é que ele andou escondido, ele andou, distribuiu... Ele pegou o piano e colocou na casa do vizinho. Bastava deixar os bens penhorados e aí no momento da prestação de contas, enfim, se confisca no momento, né? E não dessa forma. E aí, mas só simplesmente continuar nesse sentido da punição. Não pode afastar o sujeito e deixar ele aposentar precocemente. É um prêmio para o cara. Porque depois ele vai virar um advogado, como todos eles fazem. Isso não pode, porque isso é um sentido de corporação que, infelizmente, ainda no judiciário tem. E outras carreiras, não diria só no judiciário. O sujeito faz uma penalidade dessa monta, uma afronta dessa monta, e o cara vai ser punido de maneira desproporcional. Tá certo? Eu acho muito grave, muito mais grave do que problemas de corrupção em outras áreas, é a questão do judiciário, porque é onde, no fundo, é o grande fiel da balança entre os poderes constituídos da sociedade. Então, enfim, eu sou um pouco exagerado nesse campo, porque não realmente... Não, exagerado, não.